Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Axon Soft On Air Brasil. É um prazer estar aqui recebendo vocês de forma presencial, de forma online. Agradecemos imensamente a participação de vocês. Como sempre, a gente começa o nosso evento dando alguns recados principais, né? O primeiro deles é que essa sessão ela vai ser gravada, então se porventura alguém não conseguiu conectar, precisar se ausentar, espero que não, mas essa sessão vai ser compartilhada depois com vocês por e-mail para todos os inscritos. O segundo recado, nós preparamos inclusive uma sessão muito completa de conteúdo, abordando principalmente a parte de análise de vídeo, algumas demonstrações ao vivo, e ao longo da nossa sessão, nós abriremos alguns momentos para perguntas e respostas. Vocês podem utilizar tanto o botão de chat quanto o Q&A aí dentro da plataforma Zoom, tá? Nós encerraremos nosso evento ali um pouquinho antes do almoço, acho que já é quarta-feira, né? Então, boa sorte aí para quem for almoçar uma feijoada. Então, passo agora a palavra aqui para o Helder Barbosa, nosso gerente de vendas nacional. Helder. Oi, Beth, bom dia. Bom dia, pessoal. Um prazer imenso estar aqui novamente participando do Axon Soft On Air Brasil 2023. Tá? Eu queria agradecer algumas pessoas que fazem parte da construção desse evento, da construção da nossa história no Brasil. Queria agradecer principalmente aí o pessoal da Intel, aí, da figura do Sabatini. Tá? Sabatini, muito obrigado aí por receber a gente novamente em sua casa. Queria agradecer um outro grande parceiro que está aqui com a gente, a SDC, o André Botelho. E hoje, pessoal, nós vamos fazer algo com muito carinho, tá? Nós temos aí algum tempo já trabalhando aqui no Brasil, aí, fazendo vários projetos, desenvolvendo vários projetos, com grandes parceiros já no mercado. E esse evento é a oportunidade da gente comemorar isso e trazer principalmente para vocês o que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Principalmente voltado à inteligência artificial. Hoje, nós vamos ter aqui uma apresentação do Fabiano Sabatini, nós vamos ter uma apresentação da nossa equipe falando um pouquinho de inteligência artificial no mundo de VMS. Nós vamos fazer uma apresentação um pouco mais detalhada da nossa nova plataforma, o Axon One 2.0, com vários tipos de analíticos aqui, nossos engenheiros vão participar. Vamos apresentar também alguns cases de sucesso que nós temos aqui na América Latina e também vamos mostrar os nossos analíticos funcionando ao vivo aqui para vocês terem uma noção, tá? Então, sejam todos bem-vindos, muito obrigado. Essa é uma sessão que será gravada e será disponibilizada para todo mundo, tudo bem? Eu queria chamar aqui o meu amigo Fabiano Sabatini para ele fazer a apresentação. Fabiano, muito obrigado pela sua presença, por nos receber aqui, tá bom? Vamos acompanhar aqui, tá? E muito obrigado por você, meu amigo. Obrigado, Helder. Primeiro, é um prazer receber todos vocês aqui, o pessoal que também está online, aqui na nossa casa, aqui na Intel. É muito legal ter novamente a Axon aqui com a gente para desenvolver esse evento que a gente fez no ano passado, um modelo mais híbrido. Esse ano a gente está focando bastante no online, então eu agradeço também a todos que estão online. E eu vou fazer aqui uma pequena apresentação de alguns fatores que eu acho que são transformacional para esse segmento que a gente está vivendo hoje, para esse segmento que a gente trabalha, onde a gente está investindo bastante. Meu nome é Fabiano Sabatini, eu sou gerente de parcerias e aliança para a Latinoamérica, onde eu tenho um foco principal em desenvolver parceiros e soluções no segmento de Video Security, que aí envolve várias verticais, Smart City, envolve várias soluções para as empresas. Então eu vou falar hoje sobre o poder transformacional da inteligência artificial na segurança. Tá? Vocês vão ver que tem fatores bastante interessantes, acho que AI é o assunto do momento, mas eu quero trazer aqui algumas visões, algumas tendências para vocês poderem observar e trabalhar com todo o ecossistema. Deu certo? Legal, vamos lá. Acho que o primeiro ponto, esse ano a gente teve a visita da nossa líder global de Video Security, que veio aqui para participar do nosso ISC Brasil. E ela trouxe alguns fatores globais, eu peguei alguns aqui que eu acho que são bastante relevantes, que também se aplicam ao nosso mercado. Esses aqui são alguns fatores, o que a gente chama de drivers de transformação que está acontecendo hoje. Né? Então aqui à minha esquerda, vocês podem ver, à minha direita na verdade, né?
à esquerda de vocês, vocês vão poder ver alguns fatores que estão relacionados a ferramentas e fatores que estão acontecendo na indústria. Então, o sistema de low-code, ferramentas de low-code, cada vez mais a gente vê que é uma tendência de crescimento. Então, isso aplicado para a segurança, cada vez a gente vê mais a operação, o operador, quem está na frente, entende mais do negócio, às vezes, de quem está no back-office, quem está desenvolvendo solução. Então, essa pessoa da operação pode criar ferramentas, otimizar, melhorar essa aplicação para que melhor se adeque à necessidade dessa empresa, e isso vai trazer bastante eficiência. O segundo ponto está relacionado à infraestrutura. Cada vez mais a gente vê uma infraestrutura que vai desde o cloud até a borda, cada vez mais robusta, com mais processamento, mais memória, mais conectividade. Isso vai impulsionar novas soluções e trazer novas oportunidades. Sensoriamento, a gente vê cada vez mais expandindo o sensoriamento de várias formas. Câmera a gente enxerga a câmera como sensor, mas a gente vê uma unificação de vários outros sensores, que isso nos traz uma demanda, que eu acho que é o próximo, é o terceiro, o último fator aqui. A conectividade pervasiva está cada vez ajudando mais essa questão de eu poder conectar os dispositivos, trazer esse dado, e aí que eu levo ao último ponto, que é políticas de armazenamento e arquitetura de dados. Como é que eu trabalho com esses fatores? Como é que eu arquiteto como é que eu faço uma estrutura de dados robusta, não só para coletar, mas para transportar, armazenar e usar esse dado? Não está aqui nessa apresentação, mas existe um dado que somente 2% de todo o dado que é coletado é processado no mundo. Ou seja, a gente coleta muito dado, tendência cada vez mais a gente colete mais dado, mas a gente precisa cada vez mais usar esse dado, processar e ter uma arquitetura robusta para isso não se tornar um problema ou explodir. E aqui nessas setas, vocês podem ver alguns fatores relevantes, né? Quase 60% dos CEOs, eles já utilizam AI em algum tipo de investimento na sua infraestrutura. A tendência é que isso cada vez cresça mais, chegue aí próximo dos 100%. Ferramentas de AI já estão em operação e 50% vão estar em operação, na verdade, 50% das empresas até 2030, e outros fatores muito relevantes de AI. E eu queria mostrar isso aplicado a Video Security Surveillance. Esse é um estudo da Omdia desse ano, super recente, saiu em agosto, onde ele mostra algumas tendências de tecnologia para esse segmento. E o que a gente começa a observar é o seguinte: a segurança da informação, a segurança física, a segurança patrimonial está no processo de transformação, mas eu acredito que isso vai avançar muito rapidamente, com a aplicação de inteligência, com a aplicação de tecnologia. Quais são essas tecnologias que a gente vê como fatores transformacionais? Isso é estudo da Omdia, mas eu concordo muito no que está acontecendo aqui, porque a gente viu isso acontecer em vários setores, né? O setor de telecomunicação, o setor bancário hoje funciona em cima dessa base tecnológica, onde eu tenho AI Analytics aplicado em vários fatores, vários padrões, para melhorar a eficiência, para trazer transformação. A unificação aqui do que ele chama de Access Control as a Service, Video Surveillance as a Service, soluções as a Service é uma tendência cada vez mais de ser implementado, eu vender isso como serviço, eu comprar como serviço. A gente vê que o mundo hoje de tecnologia de cloud, isso é amplamente difundido, isso está sendo já aplicado bastante no setor de segurança e Video Surveillance. Uma arquitetura híbrida, Video Security as a Service, mas com uma arquitetura híbrida. Eu não preciso rodar tudo no servidor, não preciso rodar tudo no cloud, não preciso rodar tudo na borda, eu vou processar e rodar isso onde for melhor, para a minha aplicação, para a segurança, para uma resposta em tempo real. Então, ter uma arquitetura híbrida é um fator muito importante para quem está desenvolvendo e vendendo solução hoje para o mercado. O uso do cloud, eu falo com muita gente que fala que o cloud está longe de ser aplicado em sistemas de segurança. A gente vê aqui fora, em alguns lugares, já está crescendo muita adoção do cloud para vídeo, e muitas empresas aqui no Brasil começam a crescer com o uso de cloud. Por quê? Cloud tem um poder massivo de processamento, tem uma estabilidade muito forte, tem lá os 7, 9 dígitos lá de confiabilidade. Você consegue consumir como serviço, você não precisa investir massivamente para CAPEX, você pode pagar como serviço. Existe ainda uma equação que a gente precisa resolver no nosso ecossistema, no nosso país, em país emergente, que é conectividade, segurança, latência. Uma vez isso que seja resolvido, cada vez mais vai aumentar o uso massivo do cloud. A gente vê o setor bancário usando massivamente, setores do governo, enterprise. Cada vez mais o cloud é um fator extremamente relevante e cada vez mais vai trazer negócio e vai disruptar esse segmento também. E o data storage, que na verdade eu coleto muito dado nesse segmento, onde eu coleto muito, os vídeos em geral são pesados. Eu tenho uma política onde eu tenho de retenção de 30 dias, 60, a gente vê que ports, teve aquela regulação de até 180 dias,
Isso cada vez mais vai crescer, eu tenho mais câmera, eu tenho mais dado, eu tenho mais sensores, como é que eu tenho uma política de eficiência para poder utilizar esse dado de uma forma inteligente e orquestrada, né? Eu não vou coletar tudo, não vou deletar tudo, eu preciso ter uma política, né? Cada vez mais cresce o perfil do CDO, um Chief Data Officer, que vai criar políticas de dados dentro das empresas para usar melhor esse dado. Isso se aplica também ao setor de segurança e surveillance, né? Onde eu coleto muito dado. E quais são aqui alguns das soluções que estão emergindo que vão disruptar esse segmento, né? A gente fala que soluções de inteligência artificial aplicado na borda é um fator de inovação e segurança. Então a gente vê aqui soluções de machine learning, deep learning e agora um pouco mais recente, generative AI, como ferramenta, como tecnologia que vai cada vez mais permear dentro desse universo de security, de video security, video surveillance e transformação digital. E novamente trazendo a questão do dado, né, aonde que eu vou processar e trazer a inteligência desse dado, a gente há muitos anos utiliza essa visão, esse chart, onde a gente mostra que o ideal que a gente recomenda é que você capture o dado, utilize algum tipo de inteligência artificial, processe esse dado na borda, quando possível, quando necessário, trafegue ele pela infraestrutura até chegar no data center no cloud, onde eu vou precisar. Eu preciso aplicar inteligência artificial em todas as camadas para isso ser eficiente. Eu preciso aplicar segurança em todas as camadas para que isso seja eficiente. Existe um mercado de 300 bilhões de dólares só de AI em 2026. Isso é um dado global. Mas a gente vê que muito dos dados, muita gente acha que vai estar tudo aqui. Eu vou pôr tudo no cloud, eu vou processar tudo no cloud, o mundo está aqui. A realidade é o reverso. O dado, cada vez mais, isso aqui explode. Quase 24 bilhões de dispositivos em 2032. É gerado muito dado, mas a gente vê um crescimento, ali também falando da geração de dados, né, explodindo, mas a gente vê um crescimento e até uma necessidade cada vez mais de investir em edge computing, em soluções onde eu processo na borda, onde eu trato na borda. Faz sentido eu ter um sistema onde eu capturo a imagem de uma câmera e eu passo ela toda para o cloud, sendo que parte do tempo o sistema está fechado, o estacionamento não tem ninguém. Não faz sentido. Faz sentido eu mandar para o cloud aquilo que eu preciso, aquilo que é necessário. O que não é necessário, eu já barro aqui na primeira borda. Até nem uso a questão da rede, que é gasto nesse caso, né? Se falar de cloud é pior ainda, né? A gente fala que cloud é taxímetro. Tudo que você manda e puxa de volta tem custo. Então, você fazer uma arquitetura onde eu tenho um edge computing pré-processando na borda é um fator decisivo de negócio. Quem não arquitetar bem isso aqui, quebra o seu negócio. Empresas de cloud, vocês vão ver que muitas empresas que estão aparecendo agora, começam a aparecer várias empresas de cloud, vão nascer e vão morrer por uma questão de arquitetura, uma questão tecnológica, que não entende bem essa dinâmica de eu processar aqui. Eu monto um modelo de negócio tudo jogando para o cloud, mas não necessariamente eu precisaria ter essa arquitetura. Então a gente vai ver muita empresa nascendo e morrendo com essa questão do cloud também. A gente já viu isso em vários outros segmentos, e aqui em security vai ser a mesma coisa, né? Eu acho que isso não vai mudar. Faz parte também de uma maturidade do segmento, né? Então por isso que isso vai acontecer. E quando eu busco, quando eu estou fazendo uma arquitetura para essa infraestrutura, o que eu busco normalmente não é só a performance, só ter o melhor hardware. Normalmente a gente busca também, principalmente quando eu falo em edge computing, eu busco eficiência. Então, qual que é o melhor produto, o melhor hardware que vai processar essa informação? Eu preciso de uma GPU em todas as soluções de AI? Isso que muita gente às vezes pensa, eu estou falando em AI, estou falando em GPU. Não necessariamente. Se você tem um sistema, um modelo de inteligência artificial extremamente robusto, ou se eu vou procurar petróleo, se eu tenho um analítico muito avançado, se eu preciso fazer um sistema paralelo com muitas câmeras, sei lá, 5.000 câmeras, 10.000 câmeras, possivelmente você vai precisar de uma GPU, porque ela é mais eficiente em alguns aspectos, principalmente para processamento de AI. Mas, em todos os outros casos, você pode fazer uma combinação. Eu tenho CPU processando uma parte da informação, eu tenho um Neural Processor Unit, que a gente cada vez mais vai começar a trazer para dentro dos nossos processadores, que são módulos de inteligência que estão dentro do processador para processar de uma forma eficiente essa inteligência artificial, e a própria GPU, que a gente também tem a GPU. Então, na arquitetura Intel, você pode processar em todas as partes. Você não precisa processar só na GPU e só na CPU. E aqui até um ponto interessante, 14 de dezembro a gente vai fazer um lançamento global de inteligência artificial, produtos focados para inteligência artificial. Então, recomendo que vocês vejam, tem muita coisa relacionada inclusive ao NPU, que cada vez mais a gente vai trazer na nossa família de processadores. E aqui
Só para reforçar o que eu falei, né? Quando a gente fala em AI com Intel, eu não estou falando só da GPU, não estou falando só da CPU, eu estou falando sim de uma família de produtos onde eu consigo processar ele na borda, onde eu consigo processar no servidor, onde eu consigo processar no cloud, o processo aonde for necessário, com CPU, com GPU, com NPU. Aqui eu tenho uma arquitetura extremamente robusta e flexível para você aplicar no seu mercado, né? Então, esse que é um ponto interessante, e tudo isso com base numa arquitetura também de software, por isso é importante ter a Axon Software também, que é um parceiro nosso de solução, de AI, de software, que utiliza as nossas ferramentas de software para trazer cada vez mais eficiência e performance dentro da nossa arquitetura. Quero trazer um ponto aqui que é muito importante, que está relacionado à segurança, né? Cada vez mais a gente fala de performance, eficiência, AI. Segurança é o fator número 1 de preocupação de todos os CEOs hoje. Segurança é o número 1 de todos os CEOs e de grande parte dos CEOs das empresas. Segurança pode quebrar os negócios, pode acabar com a empresa, né? Então é um fator que cada vez mais os clientes estão pedindo, cada um de vocês, fabricantes, integradores, parceiros, precisam pensar em ofertas relacionadas a isso. Cada vez mais existe regulação relacionada a isso, compliance, e cada vez mais você precisa pensar no seu competidor, como ele está aplicando isso, como é que ele está tomando benefício, algumas vezes até desse medo para vender mais solução. Como é que você também traz soluções para resolver esse problema? E isso não é para o futuro, isso é para já. Então aqui alguns dados interessantes, né? 300 mil new malwares são criados todos os dias, 2.200 cyberataques por dia, e demora 49 dias para você descobrir um cyberataque. Então um fator que isso é para já está acontecendo, já existe um ambiente muito robusto aqui, principalmente na criação aqui de ameaças de invasores dentro das empresas e de infraestrutura, e cada vez mais no lado da tecnologia a gente precisa acelerar para resolver isso, para mitigar, para identificar esses padrões, né? Ah, mas isso acontece só nos países maduros, só acontece lá nos Estados Unidos, em outros países. Isso não é uma verdade. O Brasil é um dos países mais atacados do mundo, segundo pesquisas que a gente consegue observar, e Latinoamérica é um das regiões menos preparada para cyberataque. Isso traz um convite muito grande para os invasores, porque há muito tempo se investiu em infraestrutura, em crescer infraestrutura, crescer quantidade de câmera, mas não se pensou em investir robustamente em segurança. Então, as empresas começam a repensar nesse modelo. Ah, eu vou comprar os produtos mais baratos que eu preciso crescer. Ah, mas ele atende minhas políticas de TI, ele atende o que eu preciso para a minha infraestrutura? Faz sentido eu crescer muito sem estabilidade? Então essa conversa, essa balança começa a pesar agora. Muitas empresas estão fazendo até refresh de equipamento baseado nisso, para poder trazer mais tranquilidade, mais assertividade dentro da sua infraestrutura. E quando a gente fala em segurança eletrônica, em câmeras, cada dispositivo que a gente coloca na rede é uma possível porta aberta para um ataque. Então, cada vez mais os dispositivos parecem um computador. Eu tenho conectividade, tenho processamento e tenho armazenamento. Então, cada dispositivo na minha rede pode ser um elo fraco para um ataque. As câmeras de segurança estão conectadas na infraestrutura, estão conectadas no meu TI. É um fator muito relevante a gente cada vez mais trabalhar com a questão da câmera, do software que está trabalhando na câmera, tanto na parte de conectividade, operação, desde a base do processamento até no software que está rodando lá em cima. E quando eu falo de segurança com Intel, a Intel é uma das empresas mais renomadas no mundo na criação de solução, no desenvolvimento de soluções para trazer confiabilidade na aplicação, né? Isso vai desde o data center e do cloud, várias tecnologias onde você consegue aplicar na coleta do dado, no transporte, no processamento, e passando aqui para a parte de edge computing, também aqui eu vejo muitos projetos morrerem, que as empresas às vezes rodam em laboratório um produto, cria lá numa placa de desenvolvimento e depois quer entrar numa grande empresa, vender isso para uma grande empresa, um grande banco. Ele não passa da primeira reunião com o pessoal de TI. Quando faz as perguntas, mas quais são as políticas? Qual software você está usando? Como é que você faz a criptografia dos dados? Como é que você traz eficiência? Então, muitos projetos morrem já aqui, né? A hora que eu vou colocar um dispositivo que está no laboratório funcionando perfeito dentro de uma infraestrutura de uma empresa que tem as políticas de segurança. Então é importante a gente cada vez mais trabalhar com esses softwares e ferramentas de segurança, conectividade também, ferramentas aplicadas à conectividade e o cliente que pode estar processando lá na borda, às vezes um visualizador, como é que eu protejo esse dado lá. E um ponto interessante, a nossa última família de processadores Xeon de quarta geração, ele vem trazer algumas ferramentas relacionadas à computação confidencial.
a gente vai começar a ouvir falar mais agora sobre computação confidencial. Por quê? Quando a gente coleta os dados e transporta ele e armazena, normalmente esse dado, nas grandes empresas, são encriptados, tem algum nível de segurança. Só que a hora que você está processando essa informação, você precisa descriptar esse dado, processar, para depois você criptografar ele de novo. Primeiro que isso demanda muita computação. Então, algumas empresas, às vezes, dentro da empresa, começam a adotar algumas políticas quando você foca em custo, isso demanda muito custo, você precisa de fazer muito processamento. Mas, se você expõe esse dado, a computação confidencial, você consegue proteger o dado, inclusive, enquanto ele está processando. Então, durante o processamento, inclusive a memória cache, você consegue proteger esse dado. Você cria um elo de segurança que vai desde a ponta até o processamento. Então, cada vez mais, a gente vai ver discussões relacionadas com computação confidencial. E a próxima barreira que muita gente fala de quantum computing, existiu um paradigma, né, que todo mundo fala, um apocalipse, que a hora que chegar o quantum computing, todos os protocolos de segurança vão ser quebrados em segundos, em minutos, né? Confidential computing já vai um pouco nessa linha. Outras ferramentas que a gente tem já começa a proteger esse dado de diversas formas, que não seja os sistemas tradicionais de criptografia atual. E a inteligência artificial, a gente vê que ele, combinada com segurança, pode trazer um fator bastante relevante na identificação aqui, a detecção de potenciais riscos, indicadores, vulnerabilidade. O Generative AI aqui, o AI generativo, para investigar algumas dificuldades, remediar a parte de pesquisa aqui de coisas que pode estar acontecendo, e também processos automatizados, cada vez mais usar o AI como uma ferramenta indispensável para a segurança, para identificar, para mitigar, para tomar uma solução em tempo real. Acho que a combinação das duas coisas cada vez mais vai ser imperativo, é muito importante, porque não necessariamente precisa ter uma pessoa lá olhando para ver se tem um risco, mas não uma solução, uma tecnologia robusta que entenda isso, né? E dentro da Intel, o que a gente observa aqui? Você adotar uma plataforma de hardware robusta é um fator super relevante para isso que eu estou falando. Adotar aqui algumas bibliotecas, alguns frameworks que também vão te trazer aceleração, mas também vão te trazer algum tipo de confiabilidade. Ferramentas aqui relevantes para esse sistema e soluções baseadas em AI, como é o caso da própria Axon Soft, soluções de AI, utilizando as ferramentas de Intel para trazer a melhor solução. A Intel, a gente, inclusive no ESC, estava mostrando essas 3 tecnologias aplicadas, né? O OpenVINO, que é uma ferramenta nossa de aceleração de AI, que a Axon Soft utiliza bastante para otimizar os analíticos deles, para a arquitetura Intel. Uma ferramenta que a gente desenvolveu de low-code e no-code, que a gente está trazendo para o mercado, principalmente para áreas de operações, indústria, para quem quer criar alguns modelos muito específicos. E o Cinescape, que é para digitalizar, criar digital twin dentro de ambientes, de cidades, de armazém, coisas nesse sentido. O mercado de security surveillance, ele está projetado dentro de Latinoamérica em 32 bilhões de dólares até 2032, e muito disso vem fatores de aplicar a tecnologia e também resolver problema de negócio. Então, acho que a gente não pode esquecer também que, por um lado, eu trago inteligência, melhora a eficiência, melhora a segurança, por outro lado, eu resolvo problemas de negócio. Quem entender isso, quem trouxer mais soluções para resolver problema de negócio, vai capturar mais essa fatia de investimento. Não é mais uma conversa com especialista de segurança. Sim, uma conversa com especialista de segurança quando o assunto é segurança, mas quando o assunto é operação, é uma conversa com decisores diferentes dentro da operação. Então, cada vez mais, essa oportunidade está cada vez mais latente na transformação digital. Quem entender isso, quem trouxer soluções para isso, vai surfar, vai capturar cada vez mais negócio dentro desse ecossistema. Indo para o final aqui, eu queria só reforçar aqui os 3 pontos que a gente vê que são extremamente importantes, que a gente entende que a gente pode agregar muito valor na conversa de cada um de vocês. O primeiro é o AI como um fator transformacional, acho que todo mundo vem falando sobre isso, mas para esse mercado aplicado, existem muitas oportunidades, muitas formas de utilizar a inteligência artificial. O segundo é a segurança como um imperativo. Existe uma convergência da cyber com physical security, tudo hoje em dia é conectado, as câmeras trafegam num ecossistema, um sistema IP. Então, você trabalhar com uma política de segurança, ferramentas de segurança, é um imperativo. E o software como um fator aqui de oportunidade extremamente relevante para esse ecossistema. Tá bom? Agradeço novamente o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui e toda a equipe da Axon. Muito obrigado. Pela apresentação. E tem algumas coisas muito importantes aqui que o Fabiano levantou. E eu achei, como eu sou da área comercial, eu gosto demais, eu gosto de identificar a oportunidade, onde a gente acha a oportunidade para vender.
Quando você fala que quem vai trazer negócio é aquele que vai ali resolver problemas, é fundamental quando a gente fala de um VMS que entrega muito além de segurança, e sim gerenciamento, dados para tomadas de decisões. Então, em várias verticais, nós conseguimos aplicar o nosso VMS, esses analíticos de inteligência artificial, com a oportunidade de fazer customizações específicas para cada segmento e levar não só o cara de segurança, mas sim ali aquele decisor a rentabilizar o negócio, a tomar decisões mais assertivas, a ajustar melhor aquele ambiente dele. Então isso é muito importante assim, para a gente que é da área de comercial, que está ali atrás de projeto, né? Então a gente tem que entender que não é mais apenas segurança, e sim um monte de outros fatores. Eu acho que tem também um fator até então, o VMS do passado, né? Vamos dizer assim, os primeiros VMS, ele tinha uma característica de gerenciar um stream de vídeo. Esse era o fator essencial, ele gerenciar a entrada dos vídeos e fazer com que isso fosse utilizado pelas empresas. Cada vez mais o VMS é uma plataforma de dados, onde eu trago vários tipos de sensores, não é só gerenciar a câmera, mas é uma plataforma, uma arquitetura onde eu posso aplicar conceitos de Big Data, conceitos de AI, para que eu utilize os dados de forma inteligente, não só trazer e trafegar, ajudar a câmera dentro de uma organização, mas criar uma plataforma inteligente. Então, o VMS de vocês, e com uma arquitetura híbrida também, né? Exatamente. Que possa dialogar na borda, no cloud. Então, exatamente, Fabiano. Muito mais interessante. Quando você fala de cloud, nós temos a nossa plataforma VSaaS, que ela é híbrida, o que você falou, e a gente consegue adaptar as situações e entregar justamente o que você falou. Cara, a sua apresentação muito enriquecedora para todos nós aqui, para quem está assistindo em casa, meu amigo, muito obrigado. Eu tenho só um lembrete, se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem mandar no Zoom, que aqui o Fabiano está aqui disponível para responder. Não tem pergunta por enquanto. Tá, joia, então. Então vamos dar continuidade. Fabiano, muito obrigado, meu amigo. Eu agradeço. Então vamos lá. Nós vamos ter agora mais uma apresentação, tá? Agora são os nossos engenheiros aqui, o pessoal da nossa equipe, da própria Axon Software do Brasil, que vai fazer uma apresentação rápida também, falando um pouquinho de inteligência artificial na segurança e no vídeo monitoramento. Tá? Então vou chamar aqui o Vinícius, tá? Que trabalha com a gente aqui há bastante tempo, e o Alan Bueno, tá bom? Sejam bem-vindos, meus meninos, vamos lá. Obrigado, Helder. Olá, pessoal. Bom dia a todo mundo que está aqui na Intel, a todo mundo que também está no online aí, acompanhando essa apresentação. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de AI e falar um pouquinho do futuro do AI dentro da visão da Axon Software, né? E aí dentro disso a gente vai falar um pouco do que... Bom, então a gente vai falar um pouco do que a Axon Software entende como o futuro da AI e o que a gente traz de visão do que a gente vai usar a AI no futuro. E dentro disso, a gente vê a AI como um agente de transformação, né? Então, nós entendemos que hoje nós já temos uma série de analíticos disponíveis e que a AI vai trazer uma capacidade de estender essa capacidade de análise para outros mercados. E dentro disso a gente vai fazer uma apresentação mostrando um pouco dessa visão, né, desse futuro que a gente tem, de possibilidades de análise, de coleta de dados e o que a gente consegue entregar e o que a gente planeja entregar nesse futuro. E aí dentro disso entra toda a parte de análise de vídeo, onde hoje nós já sabemos que existem uma série de analíticos disponíveis dentro do mercado, mas que dentro desses analíticos ainda existem alguns gaps. E dentro desses gaps é onde o AI vai entrar. Então, nesse cenário, nós temos uma seguinte questão. Hoje o AI dentro do VMS ele é muitas vezes pensado somente para segurança, né? Então, nós temos um cenário onde muitas vezes nós buscamos entender e mitigar alguns cenários de
roubo, de crimes ou algo nesse sentido. Perdão. Ou algo nesse sentido. Então, dentro disso, nós temos a visão que no futuro o AI ele vai ter a capacidade de trazer para a gente a possibilidade de visualizar análises, cenários, ambientes diferentes que não estejam ligados somente à parte de segurança. Então, dentro disso, a gente pode, por exemplo, ter análises voltadas a toda a parte de varejo, de prevenção de acidentes, questões nesse sentido, para que a gente consiga coletar dados, mitigar situações importantes que possam acontecer, como eu disse, acidentes, e com esses dados a gente trazer uma série de novos parâmetros de comparação e de análise para dentro de cenários diversos. Ok? E aí, dentro disso, esse cenário do futuro, ele fica numa capacidade imensa de atingir novos pontos que hoje a gente não atinge, né? Então, dentro disso, a gente tem a capacidade, a partir do uso do AI, de desenvolver novos analíticos e novas maneiras de entender o vídeo, entender informações que vão além do vídeo também, ok? Aí eu vou passar a palavra para o Alan, para que ele possa desenvolver mais algumas questões. Pessoal, e pegando o gancho do que o Vinícius acabou de falar, né? É uma coisa muito importante, é quando a gente para pensar que a análise preditiva, que é a análise realmente a partir da inteligência artificial, ela vai trazer muitas informações e, consequentemente, muitas oportunidades. Uma das coisas que eu costumo dizer aqui, são dois fatores super importantes, inclusive, é a antecipação e a proatividade. A partir do momento que você tem uma inteligência artificial trabalhando com os analíticos que até então eram comuns, digamos assim, você tem a capacidade de prevenir aquele tipo de ameaça, aquele tipo de incidente. Então, num cenário onde era necessário que o operador verificasse, entendesse totalmente o cenário, com a inteligência artificial, a gente consegue prever isso de uma forma muito, como podemos dizer, não só sucinta, mas de uma forma bem transparente dentro da análise e fazer com que toda a proatividade da operação aconteça também. Então, onde antes era necessário que o operador verificasse 10, 15, 20 horas, até mesmo dias, para identificar uma situação, com a inteligência artificial a gente consegue prever isso com antecipação e digamos que estaremos sempre 2, 3 passos na frente de qualquer tipo de ameaça que possa surgir. Então a inteligência artificial nesse sentido ela agrega bastante valor e consequentemente ela também faz com que cada vez mais as inteligências artificiais sejam autônomas, né? A gente permite que ela tenha a capacidade de autoaprender, ela vai verificar, analisar toda a situação dentro daquele segmento, dentro daquele cenário, e aprender isso e conseguir replicar isso dentro da operação de uma forma muito simples e fácil de ser interpretada para tomar uma atitude, tomar uma decisão. Dentro do nosso VMS, por exemplo, você tem a capacidade de gerar alertas, e com essa antecipação e essa proatividade, a gente consegue antecipar basicamente todo tipo de ameaça existente dentro do nosso cenário do dia a dia da segurança eletrônica. Bom, e aí dentro desses dados que a gente consegue coletar, de todas essas análises e tudo o que a AI e os sistemas VMS conseguem entregar para a gente acaba recebendo uma série de dados novos, né? Então, são dados que não eram esperados antes e que trazem um volume de informação muito maior do que a gente tem atualmente. E dentro disso, nós precisamos também da AI não só para detectar esses dados, mas para processar esses dados também. Então, a AI ela passa a fazer parte dessas duas pontas. E aí, com isso, a gente tem que ter dentro desses sistemas a capacidade de receber esses dados, processar eles usando essas AIs e entregar esses dados de uma maneira que faça sentido para a operação do cliente. Então, não basta simplesmente a gente detectar esses dados, entregar eles de uma forma que não seja minimamente mastigado para o cliente entender esses dados. Então, se a gente muitas vezes vai num cliente, entrega só uma planilha, um gráfico para ele, muitas vezes ele não vai conseguir ver em que esse dado vai mudar o negócio dele, seja para segurança, seja para outros mercados. Então, para isso, a AI ela também agrega nesse sentido de processar todos esses volumes de dados que são gerados por ela.
E outra questão que também acontece e a gente vê como uma possibilidade no futuro é ter o processamento desses dados não só dentro de um sistema central, né? Então, um exemplo é a nuvem, que o próprio Sabatini citou, onde nós temos, por exemplo, hoje com o VSAS, a capacidade de ter um sistema local centralizado, ligado a diversos pontos de processamento, que são servidores que estão na ponta. Esses servidores que estão na ponta, eles processam essa informação de uma maneira mais rápida, para trazer essas informações para dentro do cliente de uma maneira mais precisa, mais direta, sem delay. E aí, esse dado que vai ser pós-processado, que a AI vai fazer análise e jogar um gráfico ou algo do tipo, essa informação é transferida para a nuvem, e aí sim a nuvem faz a compilação de todos esses dados, analisa todas essas questões e disponibiliza esses dados para o cliente. Então, na ponta, a gente entende que nesse cenário de nuvem, principalmente, a gente vai ter um cenário bem distribuído, com a nuvem sendo esse centralizador das informações, mas em cada localidade nós podemos ter servidores com análises, com gestão de dados sendo executados, e também do lado da câmera, né? Então, no lado da câmera, a gente consegue ter analíticos também com AI, e esses analíticos podem ser do próprio fabricante da câmera, ou, no nosso caso, um fabricante de software que agrega esse analítico dentro da câmera também, para que esse analítico rode as necessidades desse fabricante de software. Então, no nosso caso, nós temos algumas análises que são criadas e gerenciadas por nós, que nós conseguimos integrar e inserir essa análise dentro de um fabricante X de câmera, e a partir disso, na borda, essa câmera passa a ser um agente de processamento e encaminha isso para o sistema central. Bom, outra questão é que agora, com o AI, a gente passa a ter não só a câmera, como um agente de coleta de dados, de processamento, mas também uma série de outros pontos de análises, de coletas de informação. E dentro disso a gente tem, por exemplo, no futuro, uso de drones, robôs e outros sensores ligados à IoT, que vão encaminhar dados para dentro do VMS, para que esses dados se liguem às câmeras, e a partir de uma análise usando AI, a gente consiga gerar um resultado para o cliente. Então, drones, por exemplo, onde num cenário a gente só pensava em segurança, agora eu posso ter um drone sobrevoando uma plantação, por exemplo, e filmando situações de fogo, de fumaça, ou até mesmo como está a saúde daquela plantação, por coloração, por uma série de questões. Robôs, a gente, na ISC desse ano, nós apresentamos um robô, um cão-robô, que ele tem ali a câmera integrada nele, ele está inserido dentro do nosso software, fazendo uma série de análises em conjunto com a nossa plataforma. E parte de IoT, a gente pode ter, por exemplo, sensores de temperatura ligadas ao sistema, enviando informações de como está a temperatura, de repente, de uma geladeira que guarda medicamentos importantes, de alto custo. Essas informações chegando para a câmera, para a gente ver, de repente, se uma porta dessa geladeira está aberta. Então, a gente pode cruzar esses dados, fazer uma comparação e entregar um resultado para o cliente. Dentro disso, a gente vê que a tendência é que cada vez mais a gente consiga trazer novos pontos de inteligência, pontos de análise, pontos de dados para dentro do sistema para analisar essas questões. Pessoal, e aí uma coisa muito importante, principalmente aproveitando o gancho do Vini, como ele mesmo mencionou, hoje nós temos, por exemplo, o uso de drones que conseguimos, né, teoricamente, chegar em lugares que antigamente câmeras fixas não era possível. E do mesmo jeito que houve esse avanço na tecnologia, usando aqui novamente o exemplo do drone, a gente precisa acompanhar essa tecnologia, seja ela com segurança, seja ela respondendo, né, de uma forma transparente para os usuários, para toda a operação, e pensando necessariamente na privacidade dos nossos usuários.
A inteligência artificial, ela nos trouxe possibilidades também de prevenir algumas coisas, de evitar, principalmente, que muita parte que a gente entende que a parte da ética, da privacidade, ela é muito importante, principalmente nos dias de hoje. E com a inteligência artificial, a gente consegue não só privar dentro da nossa plataforma as informações sigilosas, importantes dos usuários, da nossa operação e dos dados em si, né? No geral, como a própria Intel já explicou aqui, como o próprio Vinícius explicou. E a gente também tem uma maturidade hoje muito eficiente para conseguir, dentro de ferramentas, de recursos dentro do próprio sistema, mitigar o vazamento de informações, que você tenha brechas que outras pessoas mal intencionadas poderiam aproveitar. E até aproveitando isso também, quando a gente fala da inteligência artificial, principalmente, o que traz muito é um receio de quanto mais inteligência artificial nós tivermos, menor será o uso do recurso humano. E nós da Axon Soft pensamos basicamente de uma forma um pouco diferente. A gente entende que com a inteligência artificial, com o aprimoramento dessa ferramenta, a intervenção e a colaboração humana será cada vez mais necessária. A gente tem hoje dentro da inteligência artificial meios de verificar comportamentos humanos, identificar padrões, com isso gerar antecipações de alertas e ameaças, como foi mencionado, mas o que adianta de tudo isso se na ponta a gente não tiver um ser humano humanizado para verificar aquela situação e agir de acordo com o que é necessário. Então, a gente acredita que a inteligência artificial vai realmente melhorar, automatizar muitos processos, mas ainda assim a colaboração humana, a humanização de toda a seleção, da verificação daquela cena, daquele cenário, dos alertas que são gerados de forma automática, precisam ser validados também, né, Vini? Então isso Sim. É com certeza muito importante e a gente está muito focado em melhorar tanto a parte operacional, para que dentro da nossa operação do sistema seja cada vez mais fácil de você entender o que o sistema previu, informou e você conseguir tomar uma decisão a partir disso. Sim, nesse caso o AI ele vem muito para quebrar alguns processos, né? Então, onde anteriormente o operador ele teria que acompanhar o evento do início ao fim, agora a AI ela toma conta de grande parte desse processo e a verificação final, em alguns casos, fica por conta do humano. Em outros, em cenários mais simples, a AI pode tomar conta disso sozinha. Mas, por exemplo, um cenário que a gente às vezes discute bastante é na questão de identificação de uma pessoa, de um reconhecimento de face, né? Perfeito. Então, a análise ela consegue fazer a identificação, mapear todas as faces que aparecem no local, algo que para um operador seria impossível. Então, ela quebra essa etapa do processo e no final, quando há um evento dizendo que aquela pessoa se aparece, sei lá, 97% com a foto cadastrada na base, o operador precisa ir lá e fazer essa verificação para que ele tenha certeza de que isso realmente faz sentido dentro daquele processo de identificação do evento, né? Então, com isso, vai existir essa colaboração entre a AI e os operadores humanos que estão ali no local. Com certeza. E a consequência disso é cada vez mais um sistema eficiente, inteligente, permitindo que os nossos parceiros, nossos clientes tenham cada vez mais segurança, mais inteligência dentro do cenário do qual ele precisa desse tipo de comportamento e oferecendo realmente um ecossistema mais abrangente, mais inteligente com o uso da inteligência artificial. Bom, eu não sei se tem alguma pergunta nesse sentido aí no chat. Ok. Pessoal, então eu gostaria de agradecer, assim como o Helder, a participação de todos vocês que estão presentes, que estão nos acompanhando de forma online. Eu espero que a gente tenha conseguido passar um pouco da visão que não só a Axon Soft Brasil, como global, tem referente à inteligência artificial, como nós vamos utilizar essa inteligência dentro do nosso sistema, trazendo mais inteligência no VMS, no PSIM, no VSAS, que vai ser apresentado adiante aqui também pelo Helder e pelo Luciano. É isso aí, Alan. Obrigado. Vini, obrigado. Fantástico. Interessante, né? A gente começou aqui falando no início ali, convidando o Sabatini para ele falar um pouco aí da visão do mercado, do crescimento do mercado, por onde o mercado deve caminhar, as ferramentas que a Intel disponibiliza
para que essa inteligência artificial, para que esses analíticos possam vir atender às nossas necessidades. No final ali ele falou sobre que inteligência artificial, além traz, esses analíticos traz não só aquela parte de segurança, mas aquela parte de gestão, de tomada de decisão, e o Vini, e o Vinícius, né, junto com o Alan, eles falaram um pouco voltado mais para esse mundo da inteligência artificial, tá? E aí, agora, nós vamos chegar vamos falar assim, no ápice do nosso evento. Eu queria lembrar para vocês o seguinte, que a nossa empresa é uma empresa que agora na semana passada, ela completou 20 anos de mercado. É uma empresa multinacional, nós vendemos aí em mais de 100 países, temos mais de 32 escritórios espalhados pelo mundo, temos uma equipe gigantesca aí de desenvolvimento. Eu costumo falar o seguinte, nós somos uma empresa de ponta a ponta. Então, os analíticos que nós oferecemos ao mercado são analíticos que a própria Axon Soft desenvolve e entrega. Então, o que acontece? A nossa família, Axon Soft, ela sonha, ela acorda, coloca no papel, começa a criar, desenvolve, aplica e entrega no cliente final. Então, isso é muito importante, porque nesses 20 anos que a gente está no mercado, que a gente está em mais de 100 países aí vendendo, a gente ganhou uma credibilidade muito grande. Então, a gente consegue sair na frente de muitos concorrentes nossos, tá? E essa plataforma Axon One é uma plataforma que surpreende. Nós somos funcionários quando a gente vê o nosso CEO, o Alan Ataev, fazendo uma apresentação, tal, ficamos todos ansiosos para saber o que vem. E sempre vem coisas muito interessantes. E coisas que a gente, quando começa a pensar, quando começa a aplicar no nosso dia a dia, voltando para o nosso lado comercial, de rentabilizar os nossos parceiros, de levar o melhor custo-benefício para o nosso cliente final, a gente analisa essas coisas que o Alan Ataev, com toda a nossa equipe de engenharia passa, isso se torna muito palpável, muito visível, muito mais fácil de chegar e realizar uma venda e estar nesses clientes finais, tá? E agora nós vamos fazer essa apresentação do Axon One 2.0. Eu vou chamar aqui o Luciano Sattler, que é o nosso engenheiro. Ele vai me ajudar aqui, ele vai falar dos analíticos. E, Luciano, é com você, meu amigo. Pode vir, meu parceiro. Obrigado. Beleza. Ô, Helder, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, time. Obrigado a todos, tá? Agradeço a presença de todos vocês aqui, tanto no presencial quanto online, tá? Hoje aqui falar um pouco, né, do que tem por vir, né? Assim, para a gente como o Helder falou, é especial, né, estar aqui nesse dia de hoje, porque a gente vê uma evolução contínua das nossas soluções, do nosso VMS, né? Assim, sempre trazendo coisas interessantes e que possa, né, tipo, ser bem aderentes aqui ao nosso mercado, né? E aos projetos que a gente vê por aí, tá certo, pessoal? O Axon One, né, assim, ele é o nosso, né, ele foi lançado em 2001, a nossa plataforma de VMS mais recente, né, a gente estava na versão 1.0, agora, né, com orgulho e um prazer imenso aqui, a gente está apresentando para vocês essa versão 2.0. Então, vou falar o que tem de diferente, o que tem por vir, né, o que está incluso nessa nova filter, né, nessa nova versão na 2.0, tá? E vamos lá, começando aqui. Principalmente na questão de integração, de unificação com outros sistemas, né? Então, você tem um VMS que você tem aqui, que é inteligente, que funcione de forma proativa, que consiga trazer todas essas vantagens que a gente fala com vocês, principalmente na parte de análise de vídeo proativa, utilizando a inteligência artificial. E você não conseguir integrar isso com outras soluções de segurança, acaba que é uma limitação, é um gargalo, né? Existem formas de você integrar, mas agora, além disso, a gente está trazendo formas de gerenciar alguns desses dispositivos. Então, por exemplo, que a gente pode ver nesse vídeo, a gente consegue ver status, né? A gente tem uma planta aqui embaixo, onde que a gente consegue ver o status de todos os dispositivos aqui de controle de acesso, e a gente consegue interagir com esses dispositivos, né? Então, a gente pode abrir uma porta, abrir um acesso, a gente pode disparar uma corneta, uma sirene, por exemplo, e a gente pode também criar macros e criar programações dentro do nosso sistema para que ele tome algumas atitudes, né? Por exemplo,
Uma porta foi forçada, eu posso pegar a câmera mais próxima desse sistema, né, dessa porta, onde está aquele dispositivo, e apontar o vídeo para lá e acompanhar em tempo real para saber o que está acontecendo. Eu posso acionar, posso desligar um alarme, eu posso abrir essa porta, e eu posso gerenciar tudo isso a partir da interface do Axon One 2.0. Tá? Isso traz uma velocidade na operação bem bacana para a gente, tá, pessoal? Outra coisa também, aproveitando a deixa do Sabatini e dos meninos também, né? Então, quando a gente fala da questão de trabalhar em borda, de você processar análise de vídeo em um servidor, a gente tem outras possibilidades com isso também, que é a questão de conectividade e integração de vários outros sites e uma única plataforma e um único gerenciamento. Nesse caso aqui, nesse vídeo, o exemplo, né? Então aqui a gente tem sites em vários locais do mundo, né? Isso sendo processado localmente, então toda a carga pesada vai ficar naquele naquele servidor local, mas eu posso gerenciar aquilo de onde eu estiver, né? Por meio de cliente web, cliente desktop, né? E gerenciar todos os eventos, receber todos os eventos e ver o que está acontecendo. Eu posso configurar o sistema como um todo a partir de um único cliente. E eu posso, por exemplo, criar mosaicos, né, um mosaico pegando câmeras de cada um desses sites. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem câmeras de Londres, do Rio de Janeiro, Singapura, né, e isso tudo integrado à nuvem. Né? Então, eu tenho uma nuvem fazendo todo esse gerenciamento, eu tenho todas as camadas de segurança na interação entre esses servidores locais e a nuvem. Tá? Isso para a gente é bem interessante porque é o seguinte, a gente pode transformar sistemas, trabalhar com sistemas de segurança cada vez maiores, cada vez robustos, a gente pode ter a capacidade de gerenciar cada vez de uma forma mais simples e fácil a partir de um único cliente, né? A partir de um único usuário eu consigo configurar todo o sistema, interagir como um todo. Luciano, desculpa de interromper, mas isso aqui era uma necessidade que a gente tinha dos nossos clientes, né, de ter essa conectividade multi-site. Quando a gente vê aí uma rede de varejo, né, tem aí 300, 400, 500 lojas espalhadas em um país continental como o Brasil, ou em vários países da América Latina, ou fora do Brasil, isso se torna muito importante porque eles conseguem fazer um acompanhamento e ter momentos de decisões, informações de decisões através desse acompanhamento multi-site. Então, isso era uma necessidade que grandes companhias, que grandes lojas de varejo, de redes de hospitais, de concessionárias necessitavam. Tá? Então, aí vem uma coisa muito importante, muito bacana para a gente, falando de continentes, né? Então, é bem interessante. Por favor, Luciano, desculpa. Não, claro, com certeza, cara. E assim, quando a gente trabalha com dados, que a gente precisa puxar informações, né? Porque como o sistema de vídeo monitoramento hoje não faz segurança também, né? Então, quando a gente precisa desses dados, para que a gente consiga, por exemplo, puxar alguns relatórios para tomada de decisão, então você consegue fazer isso como um todo, independente de você estar sites locais ou por aí, né? Vamos dizer assim. Certo? Então, outra ferramenta também bem interessante que a gente vai lançar agora, né? Então, a gente tem essa integração com mapas, né? No caso, a gente pode trabalhar tanto com mapas online, vou chegar mais à frente daqui a pouco, como a gente pode trazer imagens, né? E trabalhar com multicamadas de mapas. Então, aqui no caso, a gente tem plantas, e eu posso fazer o seguinte, eu posso construir diversos mapas por vários níveis. Então, por exemplo, eu tenho uma planta baixa do primeiro andar, do segundo andar, terceiro andar, até o 10º andar. E eu posso, em cada um desses andares, eu posso aplicar uma câmera referente àquele andar, né? Eu posso configurar mais ou menos uma visualização ali para que eu tenha uma ideia daquilo que eu estou enxergando, para que visualmente eu ajude o operador a identificar o estado de cada câmera, se aquela câmera está em alarme, se aquela câmera está gravada, se ela está desativada, e facilita bastante essa questão de você ter várias camadas, porque você consegue enxergar o seu site graficamente falando, em vários níveis, né, que, por exemplo, você pode passar de uma câmera para outra aí, né, dentro daquele site ali de uma forma muito mais rápida, certo? Aqui também, né, tanto no nosso antigo VMS, que era o Axon Next, né, que deu lugar ao Axon 1.0, a gente tinha essa integração também com mapas online.
né? Até então a gente tinha essa integração, a gente conseguia trabalhar com OpenStreetMaps, tá? Mas é uma necessidade de mercado, não tem como, né? O Google está aí, não tem nem o que dizer. E agora a gente consegue trabalhar também com mapas online do Google Maps, né? Então, a partir do momento que eu adiciono um dispositivo dentro do meu sistema, eu posso colocar as coordenadas e ali geográficas de onde cada uma daquelas câmeras ali está disposta. A partir do momento que eu subo essas configurações ali do Google Maps como mapa, então ele já mostra onde que essa câmera está localizada no mapa, certo? E outra evolução também nossa é que conseguimos trabalhar com essa questão dos mapas no cliente desktop, tá? Mas a gente não conseguia trabalhar no cliente web. Então, o novo cliente web que está sendo lançado agora, ela já vem, né, com essa possibilidade de você trabalhar com mapas também, tanto online, ou como plantas baixas, ou como imagens, né, que eu tinha mostrado para vocês no slide anterior. Isso. Com licença, Luciano, mais uma interferência minha na área, voltando para a comercial. Isso aqui é fantástico. No client web, principalmente quando a gente fala de cidades inteligentes, né? Então, a gente tem um secretário de segurança que está no apartamento dele, com a família, ou um prefeito, ou um governador, e alguma coisa acontece ali naquela cidade. Ele tem a condição dele ter ali, no local que ele tem ali, o client web dele, ele pode entrar ali, puxar essas imagens, fazer a análise e dar as coordenadas para o secretário de segurança, para o coronel, para a defesa civil, para o bombeiro, para ter a noção da real situação que está acontecendo ali. Então, isso é algo muito importante quando a gente fala de cidades inteligentes, de segurança pública. Então, é algo muito importante. E outra coisa, quando a gente fala do Google Maps, é um mapa que a gente é bem familiarizado aqui na América Latina. Então, isso nos traz muita... nos traz segurança, nos traz mais oportunidades de entregar isso em pequenas, médias e grandes cidades. Tá? É muito importante isso quando a gente coloca dentro da segurança pública, cidades inteligentes e por aí vai. Por favor, Luciano. Então, pessoal, outra vantagem também, né, que, como já foi dito várias vezes hoje, né, que a questão da nuvem está aí, né, até sempre, né, eu comento, o Sabatini hoje, num dos slides deles tinha isso escrito, né, dizendo que depois da pandemia, de 2019, a gente teve um crescimento muito grande das clouds, então acabou que impulsionou o mercado que não se via, né, de acordo com Gartner, que isso fosse crescer tão rápido, né, de acordo com isso, então acabou que deu uma velocidade. Né? Então, mudou-se muito a cabeça dos gestores de TI em relação ao armazenamento de dados em cloud. Né? Não vou me aprofundar muito nisso, porque já foi muito bem pontuado pelo nosso amigo aqui. Só que agora nós temos a possibilidade seguinte, quando a gente trabalha com uma solução on-premise, né, que é o caso do Axon One, que é instalado em servidores, enfim, pode ser instalado também ali, né, num ambiente virtualizado, mas a gente pode armazenar isso tanto no próprio servidor, na barriga do servidor on-premise, a gente pode armazenar isso em um outro volume, a gente pode replicar esse armazenamento, e agora existe a possibilidade de replicar esse armazenamento para qualquer plataforma de cloud, né? Então, seja tanto uma cloud pública ou privada, né? Então você tem essa possibilidade, então falar sobre Azure, por exemplo, AWS, você tem essa possibilidade de apontar e você fazer um backup das imagens gravadas de todo o seu sistema para a nuvem também, né? Então isso é bem legal, é mais uma possibilidade ali de redundância, né, e de segurança para suas imagens, né, para suas evidências ali. Certo? Falando também um pouco, né, sobre a questão de uma coisa que está aí, né, os meninos falaram um pouco aqui, que é a questão de privacidade, né? Então a gente tem a LGPD aqui, né, então alguns dados são sensíveis, né, dados biométricos sensíveis, tipo face, né, então a gente não, a depender do órgão, então tem essas questões ali que a gente tem que levar em consideração. E por meio de inteligência artificial, a gente criou essa máscara de privacidade dinâmica, tá? Então, automaticamente, o que o analítico faz? Ele cria um borrão, né, ali em todas as pessoas que estão sendo gravadas, seja uma face ou seja um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser um veículo, tá? Isso, para o operador, aparece como um borrão, mas isso não evita, por exemplo, que as imagens sejam guardadas e gravadas, né, assim, tipo...
Não necessariamente, quando essas imagens forem armazenadas, ela vai vir com esse borrão, com esse blur em cima, né? Então, esse é mais para operação mesmo, é uma camada a mais de segurança, e isso utilizando a inteligência artificial, certo? Aqui também isso aqui é um outro lançamento nosso, que vai sair na versão 2.0, que é a questão da pesquisa por similaridade. Tá? Então, pode ser uma outra ferramenta também para a gente poder mitigar essa questão de algumas limitações que a LGPD coloca na gente. Né? Então, por exemplo, locais que eu não posso fazer uma busca utilizando a face de uma pessoa, eu posso fazer uma busca por aparência. Né? Porque a aparência, a silhueta da pessoa já não é um dado sensível de acordo com a LGPD. Certo? Então, aqui, eu posso, por exemplo, descobrir uma pessoa na imagem, é um dos exemplos, né? Em uma câmera, eu quero procurar essa pessoa e saber por onde ela passou. Então, eu posso simplesmente pegar uma dessas imagens, eu aplico em quantas câmeras eu quiser dentro do meu site, clico, seleciono aquela pessoa e peço para fazer a busca. Então, ele vai trazer para mim, nos meus resultados de busca, todas as câmeras que essa pessoa passou, a data, a hora, né, ali mostrando o período de tempo, tudo certinho ali. E eu também posso simplesmente carregar uma foto no sistema e pedir para fazer uma busca por aparência. Então, todas as pessoas com aparência similar, né, aquela, eu vou conseguir trazer isso para dentro do sistema, tá certo? Então, aqui um exemplo utilizando, né, carregando uma foto dessa pessoa. Muito interessante, né, Luciano? E aí a gente consegue aplicar isso em vários segmentos. Vocês lembram, acho que foi no Rio de Janeiro, uma mulher entrou no hospital e sequestrou uma criança, né? Essa mulher, ela ficou 3 horas, foi 3 ou foi 4 horas na frente do hospital, tentando, e ela entrou. Através dos nossos analíticos, na hora que identificou que essa pessoa ficou 3, 4 horas lá, se a gente identificasse ela como objeto, desse um clique ali em cima, nós íamos atrás delas e ia saber todo o percurso que ela percorreu ali em segundos. E o caso resolvido até bem rápido, mas poderia ser bem mais rápido se a gente tivesse uma ferramenta dessa lá. Isso é um mero exemplo. Então, é um analítico que a gente consegue aplicar em escolas, né? Escolas, a gente consegue aplicar em tribunais, né? A gente consegue aplicar, tem até uma pessoa que fez uma pergunta aqui, se a gente tivesse esse sistema no dia 8 de janeiro, não tinha acontecido tudo aquilo lá. Obrigado pelo questionamento aí. Mas realmente quando a inteligência artificial, quando a gente tendo essas ferramentas, nós vamos conseguir evitar muitas coisas na área de segurança e na área de gestão também. Tá? Obrigado, Luciano. Pode continuar. Outra ferramenta também bastante interessante, pessoal, que a gente já vê muito no nosso mercado, né, assim, uma necessidade muito grande disso, é a gente ter outras ferramentas de busca, quando não é possível, por exemplo, a gente... olha, um exemplo, aconteceu um evento, eu sei que foi um veículo Volkswagen da cor preta, marca, modelo tal. Mas eu não tive tempo, por exemplo, para poder capturar os caracteres da placa. Então, como eu vou buscar isso? Como eu vou buscar esse evento? Então, pensando nisso, então a gente desenvolvemos também a busca utilizando dados de marca, modelo e cor de veículo. Então, onde simplesmente eu posso digitar o fabricante, né, eu posso escolher uma cor. Então, por exemplo, eu posso escolher um Audi A4 e eu busco esse resultado dentro daquela câmera para buscar todos aqueles veículos ali e visualmente também ajudar o operador a buscar aquele evento e chegar no resultado mais rápido de busca, tá certo? Essa análise é bem interessante, né, porque além da marca veículo a gente consegue identificar a cor também, né, então aí acaba que é um filtro a mais que a gente consegue utilizar, tá certo? Então isso tanto na pesquisa, e a gente pode, né, pegar essas em tempo real, essas imagens, por exemplo, de tráfego, né? Então, independente da quantidade de veículos, a gente vai armazenando tudo aquilo numa velocidade muito rápida e vai guardando tudo aquilo como metadado para poder fazer essa busca depois. Certo? E outros recursos também que são bem interessantes, tá, pessoal? Por exemplo, agora a gente consegue trabalhar com 3 fluxos de vídeo. Né? Então, eu posso pegar uma câmera e essa mesma câmera eu posso dividir ela em 3 fluxos. Eu posso trabalhar com fluxo de vídeo de alta qualidade, de média e de baixa. Então, por exemplo, eu posso pegar esse fluxo principal de vídeo de alta qualidade, vamos pegar um exemplo, uma câmera 2 megapixels, guardar essas imagens, armazenar, gravar em 2 megapixels. Eu posso pegar, por exemplo, visualizar numa qualidade mais média, né, ali, por exemplo, 1 megapixel, por exemplo, e eu posso, por exemplo, pedir para que a análise seja feita, os metadados, seja feita isso numa qualidade muito mais baixa. Né? Isso para a gente é interessante porque reduz recursos computacionais.
né? Então, eu estou processando imagens cada vez menores, mas sem tirar a capacidade do sistema de processar eventos e sem perder a qualidade, tá, pessoal? Então, uma ferramenta a mais que a gente tem para poder, tipo, otimizar esses recursos, né? Porque quando a gente fala de análise de vídeo, essas questões são determinantes, né? Então, quando a gente vai trabalhar com análise muito pesada, então, a depender da quantidade de câmeras, de análise que a gente for fazer, então isso pode elevar bastante o custo do projeto, né? Então, temos ferramentas, né, várias outras aqui, para que a gente consiga trabalhar um sistema computacional mais enxuto, né, com melhor custo, melhor benefício, né, sem contar todas as vantagens que a gente consegue oferecer também. Tá certo? Então, a gente consegue otimizar, né, toda essa questão dos processamentos. Nossa, a gente pode trabalhar, pode processar uma análise de vídeo tanto na CPU quanto na GPU, né, e aí a gente pode voltar a pegar o gancho de novo aqui do meu amigo, né, e quando a gente usa a GPU, a gente consegue, né, todas as nossas análises, a gente pode processar em GPU, então a gente consegue trabalhar com uma quantidade maior de análises utilizando, né, ali o processamento da GPU e trabalhar com uma máquina cada vez mais enxuta, né, com um ambiente muito mais barato, muito mais em conta. A Intel é a nossa parceira de desenvolvimento, né, isso não só aqui a nível global, né, e utilizando o OpenVINO, né, a nova versão ali que está disponível, acho que saiu na 13ª geração, e na 13ª geração Core, e na 4ª geração dos processadores Xeon, né, então a gente consegue acelerar até 1,5 vezes a mais, né, o processamento desses análises de vídeo ali dentro da CPU. Né? Então, outra coisa também, a gente tem análise de EPI, que a gente vai demonstrar para vocês aqui aqui no showroom que montamos. Né? Então, ela está mais robusta, a gente consegue agora identificar outros EPIs, além de capacete, colete, a gente vai conseguir identificar também roupas, né? Então, se a pessoa está utilizando uma calça, uma bermuda onde era para usar uma calça, era para usar uma blusa de manga comprida, óculos de proteção, então tudo isso está entrando agora dentro da nossa análise e ela está mais fácil, né? Então, só um momento. Desculpe, pessoal. A questão do treinamento também agora ficou mais fácil, né? Então agora a gente não precisa de treinar o analítico, claro, cada caso é um caso, mas a gente não precisa, por exemplo, levar isso para o nosso time de desenvolvimento para, por exemplo, fazer com que o sistema reconheça um EPI que tenha características diferentes, que fujam um pouco do padrão, tá certo? Maior precisão na contagem, detecção de humanos, né? Então a gente conseguiu otimizar muito essa questão de contagem, então a depender do ambiente a gente consegue fazer contagem de até 10.000 pessoas ali a cada minuto ou mais, né? Então a gente está com um poder de processamento muito grande, né? Análise de áudio, então essa análise de áudio hoje pronta, a gente consegue identificar, por exemplo, barulho de tiro, barulho de vidro quebrado, alarme de algum veículo e criar algumas macros, né, alguma programação para que o sistema ele tome alguma ação de gerar um alarme a partir do momento que ele identifica, por exemplo, um barulho de um alarme de carro. Né? Como o Helder falou, toda a parte de desenvolvimento é nossa, isso tem o nosso time de desenvolvimento. Se tiver possibilidade de customizar para um som específico, a gente pode levar isso para o nosso time de desenvolvimento e ver a possibilidade de trazer isso para o projeto de vocês, certo? A gente otimizou o nosso motor de reconhecimento facial, né? Então, questão de vivacidade da face, e agora a gente consegue utilizar metadados de idade, né, de sexo e idade das pessoas ali para poder como filtro de busca. Né? Então, além de, olha, eu não tenho uma face da pessoa, então, mas aí eu posso pegar, olha, eu sei que foi uma pessoa do gênero masculina de mais ou menos 35 anos, eu posso utilizar isso como filtro e trazer todas aquelas pessoas desse gênero e dessa idade dentro do que o sistema detectou e visualmente eu posso buscar. Com licença, Luciano. Isso aqui é fantástico, né? Isso aqui é fantástico quando a gente olha, vamos de novo para um exemplo, para o varejo, né? Cara, eu tenho um produto específico de uma faixa etária de 30 anos a 45 anos, eu quero fazer uma pesquisa dessas pessoas que entram aqui na minha loja, tal, qual é o dia, qual é a hora, qual é o dia da semana,
e por aí vai. Então, isso aqui é fantástico quando a gente coloca no papel e quando a gente pensa além da segurança, tá? Por favor, Luciano. Obrigado. Então, pessoal, agora pelo cliente web também, né? Como eu tinha dito para vocês ali, um pouco lá atrás, a gente teve a questão dos mapas que a gente não tinha também, e outras questões foram desenvolvidas e trazidas para o cliente web também. E uma delas é a questão de pesquisa de eventos, que a gente pode selecionar algumas áreas, né, dentro do FOV, da câmera de cada imagem, isso no cliente web. Né? Então, a gente aprimorou essa questão de buscas também, né, que para ficar mais de acordo possível ali com o que a gente tem disponível no nosso cliente desktop, tá certo? Então a gente consegue fazer várias buscas, usar outras ferramentas também ali dentro, entendeu? E transformar o nosso cliente web numa ferramenta mais completa, tá? E aqui, né, mostrando o que a gente tem, então a gente tem o painel de alarmes também foi otimizado no cliente web, tá? Então para poder gerenciar alguns alarmes, gerenciar alertas, e ficou mais fácil, mais simples também. Né, principalmente quando a gente, em projetos que tem essa necessidade, que não é possível utilizar cliente desktop, né, então tem essas novas funções que trouxemos para dentro do nosso cliente web que ajudam muito aí a vida do operador, tá certo? E aqui, pessoal, o seguinte, pegando aquele gancho lá atrás que eu falei sobre a questão de unificação de domínios, que você pode ter vários domínios, vários sites, independente da distância e da localização, tem também a questão de segurança. Né? Então, como gerenciar isso? Como gerenciar, falamos, né? Mas a gente utilizando o Axon Versas Data Center, que é a nossa solução de cloud, a gente consegue utilizar ela e a gente pode utilizar por criptografia TLS, né? Ou então fazer conexões via HTTPS. Tá? Então, a gente torna todo esse caminho muito mais seguro e a gente consegue trazer mais segurança para vocês ali, né? Quando a gente trabalha com vários sites. Então, por exemplo, se eu tenho site 1, site que aqui nesse exemplo aqui a gente está utilizando aqui como se fosse uma solução on-premise, mas aqui no site 2 são somente câmeras. Eu tenho que gerenciar isso de uma forma híbrida e eu tenho que ter segurança na rede. Né? Então, eu tenho que ter segurança para isso. Né? Então, assim, são imagens, a gente está lidando, né, com dados de pessoas, a gente está lidando com a quantidade de informações ali bem robustas. Né? Então, a gente tem que trazer isso e existe essa possibilidade também. E, claro, e também, mesmo independente se a gente estiver utilizando o cliente desktop, o cliente web ou o cliente mobile, né, então a gente tem essa ferramenta, a gente consegue prover essa segurança independente do tipo de cliente que a gente vai utilizar, tá certo? Meus amigos, muito obrigado. Tá? Mais uma vez aqui eu agradeço a todos vocês. Estamos à disposição. Isso. E passar a palavra para o Helder. Não acabamos ainda, Luciano. Opa! Nós temos algumas perguntas que fizeram para a gente e nós vamos responder agora, tá, Luciano? Deixa eu só passar o microfone aqui para o Alex. Bom dia a todos. Temos uma pergunta do Guto Vacari, perguntando sobre a conexão do VSAS. Se a conexão de nuvem sempre vai depender do serviço contratado pelo cliente, certo? Ou o Axon tem parceiros de armazenamento em nuvem? Olha, quando a gente fala de VSAS, a gente tem dois tipos né, a gente pode falar de estruturas, vamos dizer assim. Né? A gente pode utilizar tanto uma estrutura em cloud, né, totalmente privada, né, então você pode ser seu próprio provedor, você pode ter seus servidores, o seu data center, como a gente pode utilizar também, né, tipo, os provedores ali que são privados. Né? Então a gente tem públicos, perdão. A gente tem parceria, né, muito grande também, por exemplo, com o pessoal da AWS, com a Azure, né, e outras parcerias locais também, né, Helder, que é interessante falar, né, essa questão de gerenciamento que pode ajudar muito no dia a dia de vocês. Perfeito, obrigado. O Thiago Ladeira, ele pergunta, os clientes que utilizam o Axon Next poderão fazer um upgrade para o 2.0? Terá algum custo de licenciamento para isso? Opa, você quer responder ou eu respondo? Você gosta dessas perguntas? Vamos lá. Seguinte, pessoal, nós, né, tipo, dentro da nossa política comercial, da nossa política de vendas, a gente não cobra licença de upgrade. Né? Então, por exemplo, se você quer fazer o upgrade dentro de uma versão 1.0 para 2.0, para 3.0 quando surgir, enfim,
pode fazer, né? A nossa licença ela não tem validade, então é uma licença vitalícia, você comprou, né? E para quem tem Axon Next dentro da sua base, tá? Existe um procedimento que vocês podem entrar em contato com a gente, tem um e-mail brasil@axonsoft.com, e a gente pode passar todo o procedimento, que é basicamente uma carta que você responde e a gente, né, tem algumas recomendações técnicas que a gente pode passar para vocês. Obrigado. A próxima pergunta é da Simone Rodrigues. Ela diz que hoje, com a evolução da tecnologia, a exigência do mercado e de clientes quanto à segurança de dados. Então, contratação de hackers, sistemas com mais intenções. Sabendo desses comportamentos, temos solução para permitir essa quebra de vulnerabilidade? Existe uma opção ou alguma informação, identificação que fomos invadidos ou algo do tipo? Algum nível de segurança? Olha, vou pedir ajuda para o universitário Vinícius aqui. Bom, nesse sentido, nós temos algumas ferramentas que tratam essa questão de segurança, né? Então, nós utilizamos na transmissão dessas imagens HTTPS, TLS e algumas outras tecnologias de criptografia e segurança. Além disso, a gente tem do lado do software toda a parte de gestão de usuários, né? Onde a gente consegue criar toda uma política de níveis de acesso, e isso auxilia em toda a questão de segurança. E, além disso, a gente também utiliza as tecnologias dos parceiros de segurança, né? Então, o ambiente que a plataforma está inserida, ele passa por toda uma verificação de segurança, com firewall, com algumas ferramentas que vão auxiliar nessa tratativa de combate a essas invasões, e essas ferramentas que estão no ambiente conseguem detectar esse tipo de invasão. Então, é uma composição que não passa só pelo VMS, mas por todo o ambiente que está ali presente na solução. Obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, do Ricardo, não, desculpe, é do Felipe Teves. Quando será o lançamento oficial do Axon One 2.0? Now, agora. Perfeito. Parece que já existe a versão beta liberada e nós pedimos também que realizem o download e façam os testes, né, dessa versão e nos retornem o que acharam. Perfeito. Outra pergunta, relacionada aos analíticos. Como é possível ter algum auxílio para dimensionar a quantidade de analíticos por servidor ou quantidade por câmera? Existe algum meio de realizar esse processo? Sim, muito obrigado por essa pergunta. Essa pergunta é maravilhosa, tá, pessoal? Toda vez que a gente fala, né, pegando novos sistemas de vídeo monitoramento, né, então quando a gente trabalha com análise de vídeo, a gente tem que entender muito bem, primeiro de tudo, a necessidade do cliente. O que ele quer monitorar em uma determinada área, né? Qual tipo de análise de vídeo seria mais aderente para aquela área, né? Então, será que a gente utilizar uma análise comportamental em uma área de corredor seria interessante? Talvez sim, né? Mas por quê? Isso depende muito, né? Então, todo projeto de vídeo monitoramento, né? Então, principalmente quando a gente trabalha com análise de vídeo, é algo que a gente tem que observar dos dispositivos do ambiente até que a gente chegue a um servidor, tá? Aqui a gente tem dois parceiros nossos, aqui, que é a Intel e a SDC, né? Então a gente tem uma parceria muito grande, né? Tanto na parte de processamento, de desenvolvimento, e a SDC nessa parte de hardware, de servidores. Então, o nosso time está à disposição para poder entrar em contato, né, para auxiliar nessa questão de dimensionamento e entender o ambiente de vocês para que a gente consiga chegar no melhor cenário computacional. E todas as vezes, por exemplo, que a gente precisa de um apoio do André, da SDC que está aqui, então ele consegue desenvolver uma receita de hardware específica para aquela situação específica. Isso faz com que a gente consiga entregar, né, mais robustez, né, numa máquina mais adequada para cada situação, né, e basicamente é isso, tá, pessoal? Então é ter aquela visão como um todo e questão de dimensionamento, entrar em contato com a gente, que a gente dá todo esse suporte aí para vocês. Perfeito. E a última pergunta existe limite para adicionar analíticos por câmera? É só um analítico por câmera? Como é o processo? Aham. Olha, cada análise de vídeo ela requer, né, ela tem algumas recomendações ali e algumas
particularidades, né? Então, por exemplo, dificilmente, um exemplo aqui bem simplório, uma câmera que a gente posicione ela para que faça reconhecimento facial, a gente consiga fazer, por exemplo, uma detecção de placa veicular, né? Por causa de questão de posicionamento, tipo de lente que a gente vai utilizar, luminosidade, né? Então, a depender do tipo de análise em cada área, pode ser que um posicionamento de uma determinada análise seja ideal para que a gente faça análise outra. A funcione para A, pode funcionar para B, né? Mas isso é algo que tem que ser avaliado. Teoricamente, um único canal de vídeo você pode colocar quantas análises você quiser, mas na prática isso não é legal e não é recomendado por essas questões, né? A acurácia pode mudar, depender do posicionamento. Uma câmera que você pode estar de frente a uma fonte de luz, isso pode ofuscar a íris, e isso pode impactar diretamente, né, no processamento e na detecção e na acurácia dessa análise, né? Mas o importante é, de novo, trazer isso para a gente, para que a gente possa dar todo o suporte para vocês e orientar da melhor forma. Perfeito, obrigado. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Helder. Eu que agradeço, Luciano, pela essa apresentação. Como vocês viram, tem várias novidades, coisas bacanas que nós vamos colocar e agregar às nossas plataformas, tá? Eu queria lembrar algumas coisas. Aqui no Brasil, a Axon Soft possui algumas políticas que a gente implanta aqui no Brasil. Nós temos a nossa política comercial, nós temos a nossa política de canais e nós temos a nossa política de certificação. Essa política de certificação ela é de suma importância para que os nossos parceiros, integradores, distribuidores possam ter a noção de montar um projeto, de escrever um projeto, de realmente fazer a entrega do que aquele projeto necessita. Então, essa política de certificação leva a pessoa certificada muitas vantagens, um conhecimento imenso das nossas plataformas. Então, eu deixo aqui o convite, tá? Podem entrar em contato com a gente. Todo mês nós temos essa política, nós temos essa certificação aqui em São Paulo. É uma certificação via web, são 2 dias e é uma certificação bem interessante. Fica aqui o convite para vocês fazerem essa certificação. Agora a gente vai passar aqui para vocês, rapidinho, algumas histórias de sucesso da Axon Soft aqui na América Latina. Tá? Podemos? Tudo pronto? Por favor. Só um momentinho, gente. Enquanto o pessoal já coloca aqui o vídeo para passar. Seria uma pergunta, Helder, se eu puder responder. Opa, tem mais uma pergunta, vamos lá. Relacionado exatamente ao que você disse, se tem já programação para os próximos 60 dias de treinamento e como que ele consegue os custos disso. Sim, temos sim. Nos próximos, nós temos uma grade, né? Essa grade a gente monta aí trimestralmente, então nós temos aí turmas para os próximos meses. Os custos, nós trabalhamos numa escala de descontos, tal, não é um custo muito alto, então podem entrar em contato com a gente, que a gente vai passar esses custos, vai detalhar, temos descontos para novos parceiros e por aí vai. Vale lembrar o seguinte, que é uma certificação internacional, que leva o selo internacional da Axon Soft, tá? Então, a certificação que você vai ter lá, o seu certificado com o selo internacional da Axon Soft, uma certificação que ela é aplicada aqui em toda a América Latina, no México e em outros países. Então, algo bem interessante, tá? Mais alguma pergunta? Sim, do Paulo Silvestre. Eu concluí a minha certificação do Axon Next. Sim. O Axon Next agora foi descontinuado. Como faço para realizar a certificação do Axon One? Ok. Vamos falar assim, o Axon Next, ele não foi, bem dizer, descontinuado. Ele foi, a gente pegou aqui e lançou uma plataforma com a base em cima do Axon Next, melhorando ela imensamente.
né? Então, se ele tem essa certificação do Axon Next, ele conhece aí um pouco da Axon Soft, das plataformas da Axon Soft. Se ele quer se atualizar, também entrar em contato com a gente, vai ser meio mais fácil para ele, vai acompanhar essas certificações e ele vai conseguir entender e aplicar bem, muito bem os nossos novos analíticos nessa nossa nova plataforma, o Axon 2.0. Ok? E a última pergunta é da Daiane Carvalho. O pessoal gostou de fazer pergunta hoje, hein? Gostei de ver. A Daiane é da TecnoIT. Para um cliente com um parque de câmeras, em sua maioria, sendo analógico em 80%, como se dá a implantação dos analíticos e, posteriormente, atuar na melhoria contínua, tratando de cada cenário e suas particularidades? Acho que a Adriana já conversou comigo. Para fazer uma pergunta dessa, eu acho que ela já conversou comigo, né? Então, temos uma grande vantagem aqui na nossa plataforma quando a gente olha pelo lado comercial. Nós temos a integração aí, nós trabalhamos com IP e também com o mundo analógico. Se nós tivermos um parque ali que o mundo é 80% analógico, nós conseguimos colocar algum tipo de inteligência dentro desse parque. Tá? Então, lógico, não vamos conseguir colocar coisas que pesam muito ali naquele equipamento, naquele hardware que está aí, mas algo a gente consegue colocar sim. É interessante isso quando a gente fala comercialmente, principalmente no mundo privado, que quando nós levamos um projeto, chegamos e apresentamos um projeto no mundo, numa companhia privada, quando nós apresentamos o custo de mudar tudo para IP, de infraestrutura, de novos equipamentos, de VMS, de video wall, e por aí, de implantação, o custo é muito alto. O cara é muito alto. Você fala assim, o cara, pô, mas isso aqui dá para abrir sei lá, um novo supermercado, dá para fazer um centro de distribuição. E quando a gente trabalha e a gente consegue entender ali que aquilo é o mundo analógico, a gente consegue entregar alguma coisa ali naquele mundo analógico, conseguimos colocar alguma inteligência nesse meio e conseguimos fazer um planejamento de implementação de uma nova infraestrutura, de um mundo IP ali dentro daquela organização. Tá? Então, sim, nós conseguimos colocar alguns analíticos nesse mundo IP, conseguimos fazer um planejamento de implantação de meses, de anos, e o cliente fica mais satisfeito e mais confiante no resultado. Quando ele sente aquele gostinho da inteligência no mundo analógico, ele fica louco querendo mudar para o mundo IP para colocar os nossos analíticos que a gente tem aí de inteligência artificial e por aí vai. Tá bom? Obrigado, Adriana. Podemos? Tá pronto aí? Tem mais alguma pergunta, Alex? Finalizou. Finalizou? O povo gostou hoje de pergunta, hein? Muito bom. Mas vamos lá. Vamos ver aqui um videozinho rápido aqui dos cases que a gente tem aqui na América Latina. Vamos lá.
pessoal, aqui só passamos aqui um vídeo rápido, enquanto que, inclusive, a gente fazia mais alguns ajustes aqui para continuar. Estamos chegando perto do nosso final aqui da nossa apresentação. São vários cases de sucesso espalhados por vários países da América Latina, em vários nichos de mercado. Vocês viram aí, a gente tem em setores de energia, setores de transporte, cidades, rodovias, centros de logística, varejo, né? Então, temos aí um mundo de analíticos de projetos aí espalhados pela América Latina. Aqui no Brasil nós temos aí inúmeras, nós temos mais de 100 prefeituras já usando o nosso VMS da Axon Soft, entregando segurança, gestão, fazendo parte da cidade inteligente. E dando continuidade aqui à nossa apresentação, tá? Eu vou chamar aqui o Vinícius. Tá, o Vinícius vai falar um pouquinho dos nossos analíticos, agora no modo ao vivo aqui, nossos analíticos funcionando aqui na sala, nesse pequeno showroom que a gente fez aqui. Então, estou passando aqui, Vini. Por favor, faça uma apresentação para a gente, que o pessoal de casa entender o que a gente está oferecendo. Por favor. Obrigado, Helder. Bom, nesse primeiro totem a gente vai ver um pouquinho dos dashboards que nós temos disponíveis. A ideia é coletar todos aqueles dados que a gente comentou dentro das apresentações, que a plataforma consegue gerar através do AI, através de todos os analíticos que a gente tem, e posicionar esses dados dentro de gráficos, de charts, de diversos meios de visualização possíveis, né? E entregar esse dado para o cliente. Aqui a gente tem o primeiro dashboard, onde a gente está focando na parte de placas de veículos e identificação de marca e modelo de veículo, que é inclusive uma das novas análises que nós temos. Então nós conseguimos capturar as placas desses veículos, posicionar todos os eventos detectados dentro de um quadro de eventos. Então ali, a cada detecção que acontece, ele traz o dado do nome da câmera, de qual é a placa, ele traz ali um snapshot desse evento somente com a região da placa para a gente visualizar, horário, e dentro desse quadro eu posso adicionar uma série de outras informações que são relevantes para dentro da operação. Tenho aqui também um card de quantas placas foram detectadas. Um pouco mais abaixo a gente trabalha justamente nessa questão da detecção de marca e modelo de veículo, onde nós conseguimos aqui detectar a marca dos veículos, então Audi, Volkswagen, Fiat, enfim, as marcas que a gente conhece. Logo ao lado a gente tem um outro gráfico posicionando qual é o modelo desses veículos, então a gente consegue ver qual que é a marca que mais está presente ali naquele local, qual que é o tipo de veículo que eu tenho mais presente ali no local, não só em termos de marca e modelo, mas também para saber a categoria desse veículo, se é um veículo de passeio, se é um veículo de carga, se é uma moto, e aí com isso eu posso analisar qual é o fluxo de veículos, de pessoas, de eventos naquele local e adequar a minha operação a essas questões, né? E aí falando de algumas outras possibilidades de dashes, nós temos aqui, por exemplo, um dash ligado às questões de face, onde nós conseguimos detectar informações estatísticas de gênero e idade. Então, com isso, a gente consegue saber qual é o público que eu tenho mais presente naquele local. Então, por exemplo, aqui dentro do gráfico, a faixa etária de 20, 30 anos, que mais acessa esse local. Então, com isso, a gente pode tirar esses dados da ferramenta e fazer uma série de eventos, ações para esse público. Logo ao lado a gente tem aqui duas barras, onde a gente consegue ver qual que é o gênero desse público. E aí com isso eu sei que, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho uma presença maior do gênero masculino. Logo abaixo a gente consegue ver essas mesmas informações de gênero e idade apresentadas de outras formas. Então a gente tem um gráfico de pizza aqui mostrando qual é a fatia que cada uma dessas faixas etárias representa dentro do cenário de detecção, além dos eventos sendo colocados dentro de uma tabela.
Um outro dash que a gente tem é o dash de contagem de pessoas, então a gente consegue, através de AI, utilizar uma análise que vai mitigar eventos falsos, então carrinhos passando, objetos grandes passando, questões nesse sentido que seriam contados dentro de um analítico normal. E aí, com esse analítico de AI, a gente faz essa contagem de entrada e saída. Aqui, nesse caso, nós temos 2 portas de entrada e as mesmas 2 portas para saída, e eu consigo saber qual que é o comportamento, quantas pessoas passaram em tal porta, quantas pessoas eu tenho dentro do local. E aí essa visualização ela pode acontecer em vários formatos. Abrir um próximo dash aqui para vocês. A gente pode ter esses dashes segmentados e a gente também consegue ter dashes mais generalistas, que tragam informação de todos esses analíticos. Então aqui é um exemplo desse, onde eu tenho os eventos de placa, tenho também os eventos de face, com as faces detectadas aqui, onde eu consigo ter um preview dessa face. Informações de contagem, gênero, idade, e poderia acrescentar tantos outros conforme o meu sistema tem ali os analíticos fazendo a coleta dessas informações. Uma outra possibilidade é ter um quadro de informações de auditoria, por exemplo, né? Então, eu posso acompanhar em tempo real o que está sendo feito dentro do sistema, acompanhar quais usuários estão logando no sistema, quais ações eles estão efetuando, e eu consigo ver essa informação nessa disposição de tabela, mas também poderia criar gráficos de vários tipos, mostrando quais eventos aconteceram, quais tipos mais ocorreram, e aí ter uma posição mais clara do que está acontecendo no sistema. Bom, a partir de dashboards basicamente é isso. É um sistema que entrega para a gente uma capacidade gigante de compilar esses dados e apresentar para o cliente. Opa, beleza, Vini. Isso é uma parte importante que, quando a gente fala esse assunto que o Vini colocou, nós conseguimos entregar ao nosso cliente informações preciosíssimas para a tomada de decisão. E vamos passar agora aqui para mais uma parte aqui do nosso, mostrar alguns analíticos aqui funcionando em tempo real. Por favor, Vini, continue. Muito obrigado. Bom, aqui nesse caso nós temos o Axon One 2.0 rodando, já com essas análises que foram apresentadas dentro do evento. Ali naquela primeira câmera, a gente tem uma câmera que seria uma câmera inicialmente em um cenário do passado usada só para fazer a detecção de placas, mas nesse sentido aqui, nesse caso, com essa nova versão, a gente consegue agregar nessa detecção de placas também a detecção de marca e modelo de veículo, como a gente viu ali no gráfico. Então eu passo a conseguir detectar informações que geram não só estatísticas para o sistema, mas elas também auxiliam na hora de uma busca. Então, um cenário que antes eu faria a busca somente por placas, agora eu posso buscar por um modelo de um veículo, posso buscar pela marca de um veículo, pela cor, pelo tipo do veículo. Então, o operador que está buscando um evento de roubo, seja o que for, um sinistro ou algo do tipo, ele passa a ter mais parâmetros na mão dele para realizar essas buscas. Então, é bem importante salientar essa possibilidade nova que se abre dentro do Axon One 2.0. Outra possibilidade é aqui a detecção de pessoas que não estão utilizando EPI. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma câmera sendo apresentada, onde a gente detecta a presença do humano no local, e com isso a gente consegue identificar se essa pessoa ela está sem capacete, sem colete, ou sem uma vestimenta específica, né? E aí, dentro disso, a gente consegue rapidamente avisar a operação que algum colaborador está no local sem essa questão de utilizar o EPI, gerar alertas não só dentro da operação, dentro do sistema, mas também gerar alertas através de giroflex, avisos sonoros, e avisar toda a operação que algo não ideal está acontecendo. É bem interessante citar que nesse analítico a gente consegue, por exemplo, no caso de capacete, detectar uma gama bem grande de cores
de capacete para que a gente possa ter a capacidade de detectar vários cenários possíveis. Então é bem interessante. Aqui nesse caso, a gente tem um cenário de detecção de pose, né, de comportamento humano, onde o software consegue identificar ali a presença de um humano no local, e com isso ele identifica o posicionamento do tronco, dos braços, das pernas dessas pessoas, e a partir de alguns filtros pré-configurados dentro do sistema, a gente pode detectar situações de uso de arma de fogo, situações de coação, pessoas caídas, entre outras possibilidades. Aqui um exemplo de contagem de pessoas, né? Então lá a gente viu o dash apresentando os dados. Aqui a gente tem a câmera sendo exibida no VMS, onde a gente também consegue disponibilizar um dash parcial de visualização de entrada e saída de pessoas. Reconhecimento facial, né? Onde a gente consegue fazer a detecção das faces e o reconhecimento. É importante salientar que nessa nova versão do 2.0, a gente agrega um novo detector dentro dessa situação de face, que é a possibilidade de detectar pessoas que tiveram contato umas com as outras. Então eu estou aqui junto com o Elder, a câmera capturou a nossa presença aqui, capturou o nosso rosto e eu posso colocar ali, me traga pessoas que ficaram próximas umas das outras por mais de 1 minuto. E aí eu consigo identificar esse comportamento dentro da gravação e apresentar os resultados de busca na tela. Então, dentro da aplicação, aqui está um apanhado de algumas análises que a gente tem dentro dessa nova versão 2.0. Né? Além delas, a gente tem algumas outras possibilidades. E aí fica um convite para vocês conhecerem mais, marcar uma reunião com a gente, para que a gente possa apresentar essa nova plataforma e também programar alguma POC ou algum teste para que vocês tenham a capacidade de testar esses analíticos. É isso aí, pessoal. Obrigado, Vini, aí por explanar aí tão bem aí os nossos analíticos no Axon One 2.0. Bem, gente, chegamos ao fim do nosso Axon Software Brasil 2023. Eu queria novamente agradecer à Intel, ali pelo Sabatini, por disponibilizar esse espaço. Agradecer o pessoal da SDC que nos ajudou, que nos apoia aí com os servidores. Também tem um parceiro aqui, chegou um pouquinho depois, mas queria agradecer ao Iro aí da Forte. Ciro, muito obrigado aí por estar com a gente aí, por participar aí dessa nossa caminhada. Também aqui tem parceiros aqui, integradores que estão com a gente aqui. Queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado ao pessoal aí da produção. Mais um agradecimento especial a essa equipe maravilhosa da Axon Soft Brasil, que se empenhou para a gente montar esse evento para vocês. É um evento mundial que acontece em todos os escritórios da Axon Soft espalhados pelo mundo, e o Brasil não poderia ficar de fora dessa. É o segundo evento, nós vamos melhorando, vamos trazendo novidades, tá? Então, a equipe da Axon Soft Brasil, aos que apresentaram aqui, ao Felipe, ao Alex, ao Luciano, ao Alan, ao Vinícius, a nossa diretora Elizabeth, muito obrigado. Tá? Obrigado também ao nosso diretor, Latam, que é o Can, ele inclusive está em São Paulo, mas infelizmente não conseguiu estar aqui, e aos nossos suportes que ficam fora do Brasil, a Darina, né, a Elina e a Dana, que nos apoiam, nos ajudam bastante. Muito obrigado, pessoal. E é isso, muito obrigado. Toda a nossa equipe fica à disposição de vocês, tem aí os nossos contatos, podem me mandar mensagem, eu estou à disposição na área comercial, nosso pessoal na área técnica, na engenharia, e estamos à disposição. Muito obrigado e até a próxima, gente.